Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Ricardo Gomes. Amiga e amigo ouvinte, sou Ricardo Gomes e com muita alegria estou iniciando mais uma edição do nosso programa Evangelho e Vida nas ondas fraternas da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Mais uma vez desejo a você saúde, paz, serenidade e esperança, agradecendo sempre a sua preciosa audiência. O nosso tema de hoje é Missão dos Espíritas. E temos como base os itens 4 e 5 do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Os Trabalhadores da Última Hora, nas Instruções dos Espíritos, Mensagens de Erasto, anjo de guarda do médium, psicografado em Paris em 1863, e do Espírito de Verdade, psicografada também em Paris, só que em 1862. Iniciaremos citando duas advertências dos Espíritos constantes nas Instruções dos Espíritos em 2 capítulos do Evangelho. A primeira é de Fénelon e aparece em sua mensagem inserida no capítulo 1, quando fala da nova era. Diz ele: Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhante aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos, reboará o trovão, sede firmes. A segunda aparece na abertura da mensagem de Erasto, no título Missão dos Espíritas, texto base do nosso programa, quando diz: Não escutais já no início da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Essas mensagens são um alerta para nós espíritas, lembrando que a tempestade da renovação está chegando e que devemos arregaçar as mangas e abraçar o trabalho na missão que nos foi confiada pelos espíritos que compõem o exército do Espírito de Verdade. Quando falamos do exército do Espírito de Verdade, cabe lembrar o trecho de sua mensagem, que se encontra no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nos adverte: Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e, semelhante a estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Retomando a mensagem de Erasto, este nos conclama: bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores e de pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos,
conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrestres. Não mais vos assusteis. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo. Sois os escolhidos de Deus, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deves sacrificar à sua propagação os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz vos exorta incessantemente à abnegação. Pregais o desinteresse aos ávaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas, eu sei, mas não importa. Faz-se mister regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá senão sob os reiterados golpes da enxada e das charruas evangélicas. Ide e pregai. Mas antes de continuarmos, vamos refletir um pouco da pergunta de Erasto nesta mesma mensagem, sobre quem são os verdadeiros espíritas. Pergunta ele: se entre os chamados para o espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Prezados ouvintes, antes de postarmos a resposta do querido benfeitor espiritual, vamos citar algumas afirmativas feitas por Allan Kardec e pelos espíritos para esta identificação. Começaremos com a definição de Allan Kardec, que aparece no capítulo 17 do Evangelho, no item 4, que fala dos bons espíritas. Diz ele: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Enquanto um se compraz em seu horizonte limitado, o outro, que compreende alguma coisa de melhor, se esforça por desprender-se dele e sempre o consegue quando tem firme a vontade. Transcrevemos também a afirmativa de Paulo em sua mensagem inserida nas Instruções dos Espíritos, do capítulo 15, que diz: esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quanto praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertençam. Acrescentamos ainda a pergunta 352 e a resposta de Emmanuel, do livro O Consolador. Pergunta ele: poderemos receber um novo ensino sobre os deveres que competem aos espiritistas? E a resposta de Emmanuel: não devemos especificar os deveres do espiritista cristão, porque palavra alguma poderá superar a exemplificação do Cristo, que todo discípulo deve tomar como roteiro da sua vida. Que o espiritista, nas suas atividades comuns, dispense o máximo de indulgência para com os seus semelhantes, sem nenhuma para consigo mesmo, porque antes de cogitar da iluminação dos outros, deverá buscar a iluminação de si mesmo,
no cumprimento de suas obrigações. Finalizando estas observações, transcrevemos ainda trechos da mensagem de Jamil Salomão, postada no Portal do Espírito, e de Rubens Policastro Meira, em sua mensagem Missão dos Espíritas, onde afirmam: o verdadeiro espírita é aquele que aceita e conhece os princípios básicos da doutrina espírita. A obrigação essencial do verdadeiro espírita é lutar e zelar pela prevalência dos princípios básicos da doutrina dos espíritos, mas para tal é imprescindível estudá-la bem, conhecê-la bem, entender estar consciente, saber, enfim, que o Espiritismo não é apenas uma eclosão mediúnica, não é somente manifestações de espíritos. Espiritismo é vida eterna. Quando se pergunta ao praticante: você é espírita? Comumente ele responde: estou tentando. Na verdade, a resposta deveria ser sem hesitação: sou espírita. Quanto ao fato de ser perfeito ou qualquer qualificação moral, é outro assunto, que não exime o profitente de ser incisivo na sua resposta. Nesse ponto, o praticante não tem que hesitar na sua definição, porquanto Allan Kardec foi claro no seu esclarecimento ao afirmar que se conhece o espírita pelo seu esforço, pela sua transformação, e não pelas suas virtudes ou pretensas qualidades raras nos habitantes deste planeta. Voltemos agora, prezados ouvintes, à resposta de Erasto naquela pergunta tão importante. Se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? E a resposta: reconhecê-lo-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-lo-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-lo-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-lo-eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer que o triunfo da sua lei, os que se seguem a sua lei, esses são os escolhidos, e ele lhes dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Voltemos agora ao nosso tema perguntando: o que mais podemos saber sobre a missão dos espíritas? Primeiro, vamos citar um trecho bastante interessante da mensagem de um espírito israelita, que consta nas instruções dos espíritos do capítulo 1, que fala da nova era, onde ele faz a seguinte reflexão: são chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Têm elas de seguir a mesma rota que percorrem as ideias de liberdade, suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então
Abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Acrescentemos ainda trecho da mensagem de Fénelon inserida no mesmo capítulo, que também nos esclarece. Os grandes espíritos mensageiros divinos sopram a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde, porquanto sois o grão de areia. Mas sem grãos de areia não existiriam as montanhas. Assim, pois, que estas palavras, somos pequenos, careçam para vós de significação. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Não constrói a formiga o edifício da sua república? E imperceptíveis animálculos não elevam continentes? Começou a nova cruzada. Apóstolos da paz universal, que não de uma guerra, mas modernos São Bernardos, olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Joana de Ângeles, de forma explícita, também reforça a necessidade de levarmos a outros cantos a essência da doutrina espírita. Nas páginas 175 e 176 do livro psicografado por Divaldo Franco, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, nos diz: cabem, neste momento, graves compromissos que não podem e nem devem ser postergados. São eles: proclamar a era nova, demonstrar a existência do mundo causal, causa e efeito, demonstrar a anterioridade do espírito ao corpo, demonstrar os incomparáveis recursos saudáveis defluentes da conduta correta, dos pensamentos edificantes, da ação do bem ininterrupto. A benfeitora espiritual ainda esclarece que os procedimentos acima devem ser demonstrados pela lógica e pelo bom senso, assim como através da mediunidade dignificada. Alerta-nos ainda que esses procedimentos devem ser executados pelos espíritas conscientes das suas responsabilidades, aqueles mesmo que se equivocaram e agora recomeçam em condições melhores. E ainda complementa que devemos agir sem qualquer desconsideração pelos diferentes credos religiosos e filosofias existentes. Citamos ainda comentários de Allan Kardec na obra A Gênese, que esclarece: a doutrina espírita, como movimento renovador, tem um papel considerável no seio da humanidade. Pelas verdades fundamentais que traz, preenche o vazio que a incredulidade faz nas ideias e nas crenças. Pela certeza de um futuro conforme a justiça de Deus, tempera as agruras da vida e evita os funestos efeitos do desespero. Dissipa a incredulidade e a superstição, pois que dá a conhecer novas leis da natureza, chave para os fenômenos incompreendidos e problemas até então julgados insolúveis. Agora, trazendo mais alguns trechos da mensagem de Erasto, que nos convida: ó todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade,
Ide e proscrevei esse culto do bezerro de ouro, que cada dia mais se alastra. Ide, Deus vos guia. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilha para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladouras. E de homens, de grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé, credes sem fazer de questão de ver e aceitai os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhas conseguido obtê-las por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marcha, pois, avante, falange imponente pela tua fé. Diante de ti, os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, como a bruma da manhã aos primeiros raios do sol nascente. E mais adiante, na mesma mensagem, Erasto continua nos exortando. Parti então, cheios de coragem, para removerdes essa montanha de iniquidades que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda, do mesmo modo que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos que antecederam a civilização pagã. E depois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão, porque principalmente entre os mártires do trabalho, desta provação terrena, encontrareis fervor e fé. Ide, estes receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus a santa consolação que lhes levareis, e baixarão a fronte, rendendo-lhes graças pelas aflições que a terra lhes destina. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem, mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, arai. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou, mas atenção! Entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Vamos também, prezados ouvintes, acrescentar aqui um trecho da mensagem do Espírito de Verdade, inserida no mesmo capítulo sob o título Os Obreiros do Senhor, que nos esclarece quando diz: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim que daí não viesse dano para a obra. E encerra com uma importante advertência para todos nós:
Diz ele, Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. E assim, encerramos agradecendo à equipe da programação da nossa rádio e desejando a você que nos ouve muita paz, amor, harmonia e esperança. Prestigiem e acompanhem a programação da nossa Rádio Rio de Janeiro e tornem-se um colaborador do Clube da Fraternidade. Filie-se ou atualize seu cadastro pelo telefone 3386-1422. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa, se Deus assim o permitir. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.